Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe uma ideia, olha, fascinante e até um pouco contraintuitiva sobre transformação pessoal. Totalmente. É um estudo da Igreja Batista Crescer, escrito por Cleves Silva, e o nome é Os Privilégios do Discípulo. Isso aí. E a questão de partida é bem simples. E aí, depois que alguém decide, sabe, seguir os ensinamentos de Jesus, o que muda de verdade? Certo. O interessante é que a resposta que o estudo dá, ela meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Vira completamente. A gente costuma pensar, sabe, eu preciso fazer X, Y e Z para me tornar uma pessoa melhor. Exato. Foco no fazer. E este estudo argumenta o exato oposto, que primeiro acontece uma transformação de identidade e só depois as ações, os desejos, eles mudam como consequência. Exatamente. E essa inversão é o que torna a abordagem tão intrigante desde o começo. Não é um manual de instruções, sabe? Do tipo, siga estes 10 passos. Aham. É mais como a descrição de um novo sistema operacional sendo instalado. O foco não está nas tarefas, mas em entender essa nova realidade que, segundo o texto, já foi estabelecida. Entendi. A dinâmica central é essa dança entre uma ação divina que inicia o processo e a disposição da pessoa em viver a partir disso. Não é algo passivo, mas também não começa pelo esforço próprio. Certo, uma jornada participativa, como você disse. Então, vamos começar por esse tal projeto divino? A palavra projeto me soa um pouco como uma planta de arquiteto, algo rígido, sabe? Pré-determinado. É uma boa observação. Como que o estudo equilibra essa ideia de um plano de Deus com a liberdade da pessoa nisso tudo? Essa é a tensão fundamental que o texto explora. O projeto, segundo o material, é muito claro e ele busca sua base lá na carta de Paulo aos Romanos, que o objetivo é conformar a pessoa à imagem de Jesus. Ok. Eles chamam isso de santificação do caráter. A analogia que eles usam é bem concreta. É como se Deus quisesse lixar as arestas da nossa personalidade, substituindo, por exemplo, a soberba pela humildade de Cristo. É um processo de polimento moral contínuo. Polimento. Isso. E a frase que eles usam como alvo é de outra carta, aos Gálatas. Até ser Cristo formado em vós. Esse seria o destino final. Um polimento moral, gostei da imagem. Mas e a nossa parte nisso? Se Deus é o artesão, qual é o nosso papel? A gente só fica parada esperando o polimento acontecer? Não, de jeito nenhum. É aí que entra a segunda parte da equação, a responsabilidade pessoal. Certo. O estudo é bem enfático. Embora a força transformadora e os recursos venham de Deus, a pessoa precisa se colocar à disposição, se apresentar para esse polimento. E como isso acontece na prática? Através do que o estudo chama de recursos espirituais. A leitura da palavra de Deus, a prática da oração, a confiança no poder do Espírito Santo e a participação na vida da comunidade, como nos sacramentos. Entendi. Então, a responsabilidade da pessoa é usar as ferramentas que Deus disponibiliza. O texto até cita Filipenses para dizer, desenvolvei a vossa salvação, mas o versículo seguinte completa. Completa, né? Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. É uma moeda de duas faces. Essa tensão é realmente o coração da coisa. Não é 100% Deus e 0% você. Nem o contrário. É uma parceria complexa. Ok, então com esse alicerce estabelecido, como que essa transformação começa? O que de fato muda na identidade de uma pessoa? A mudança apresentada como radical, fundamental. A primeira grande seção do estudo se chama Verdades que você precisa saber. E a ideia é que essa nova identidade não é algo que se constrói aos poucos. Ah, não? Não, é algo que se recebe de uma vez. A primeira verdade, que é a base de todas as outras, é a de ser uma nova criatura. Nova criatura. É um conceito que o texto tira de 2 Coríntios e significa literalmente um novo começo. Como se a vida antiga tivesse morrido e uma nova surgisse no lugar, com um novo propósito. Viver para agradar a Deus. Uma nova criatura. É uma imagem muito forte. É tipo
Formatar o HD de um computador e instalar um sistema novo. O passado é simplesmente apagado. Não exatamente apagado da memória, mas apagado do registro de dívidas. E isso nos leva direto para a segunda verdade, a justificação. Justificação. Soa bem jurídico. E a analogia é exatamente essa. Para entender a justificação, o estudo nos convida a imaginar um tribunal. Você é a ré, e as evidências são claras. Você é culpada. Certo. Mas, de repente, o juiz bate o martelo e te declara inocente. Não porque você não cometeu o crime ou porque suas boas ações anularam as más. Mas porque outra pessoa, Jesus, já pagou a sua pena. Integralmente. Essa é a imagem que o texto quer passar. Uma mudança de status legal que não depende do seu mérito. Por isso a citação de Romanos, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente essa. É o ponto central. Essa analogia do tribunal é poderosa, deixa tudo muito claro. Então a pessoa sai do tribunal com um status legal completamente novo. E essa transformação para por aí nesse nível legal? Não, ela se aprofunda e se torna pessoal. Se a gente seguir a analogia, é como se depois de te declarar inocente, o juiz te levasse para casa e te adotasse como filha. Nossa! Essa é a progressão. A terceira verdade é ser habitado pelo Espírito Santo, que o texto descreve como Deus vindo morar dentro da pessoa, transformando o corpo num santuário. E isso leva à quarta verdade. Que é? Ser filho de Deus. O status muda de réu absolvido para membro da família. Isso é crucial, porque muda toda a dinâmica. Não se trata mais de obedecer a um juiz distante, mas de se relacionar com o Pai. Entendi. A progressão de uma posição legal para uma posição relacional, familiar. Isso muda tudo. E o estudo fecha essa sessão de identidade com uma quinta verdade, certo? Sobre segurança. Exatamente. A quinta verdade é a da salvação eterna e segura. Se você agora é uma filha, sua posição na família está garantida. Certo. O estudo usa uma imagem muito vívida do Evangelho de João, onde Jesus descreve seus seguidores como ovelhas que estão seguras na mão dele e na mão do Pai. Ninguém pode arrancá-las de lá. E o ponto neurálgico que o material destaca é que essa segurança não está na força da ovelha, de se segurar, mas na força do pastor em segurá-la. Ah, entendi. A confiança não está na nossa capacidade de perseverar, mas na fidelidade de Deus de completar a obra que Ele começou. A ideia vem de Filipenses também. É como ser um arquivo salvo na nuvem em dois servidores diferentes ao mesmo tempo, a mão do filho e a mão do pai. A segurança não está no seu computador que pode falhar, Exato. mas nos servidores que são imutáveis. Perfeita a analogia, é isso. E essa segurança é o pilar para tudo que vem depois. Como assim? Porque se a identidade é segura, se o pertencimento à família não está em jogo a cada erro que você comete, então o foco pode finalmente mudar, sabe? Sim. Deixa de ser uma busca ansiosa por como eu me torno aceita, para uma exploração tranquila de como eu vivo a partir dessa identidade que eu já recebi. Exato. E isso nos traz de volta à nossa questão central. A inversão da lógica do fazer para ser, se a identidade da pessoa foi completamente redefinida por essas 5 verdades. Nova criatura justificada, habitado pelo Espírito Filho e seguro. Isso. A gente esperaria que os desejos e as motivações internas dela também mudassem radicalmente. É esse o próximo passo do estudo. Exatamente isso o argumento. A segunda parte do material explora como essa nova identidade gera de forma quase orgânica um novo conjunto de desejos. Que não são impostos, então. Não são impostos de fora, eles brotam de dentro. O primeiro que eles listam é uma fome da palavra de Deus. Certo. A imagem usada é a de um bebê recém-nascido que anseia pelo leite. Se você agora se vê como filha, é natural querer ouvir a voz do Pai, conhecer a vontade dele, entender o caráter dele. A leitura da Bíblia deixa de ser um dever religioso. E se torna uma necessidade relacional. Exato. E imagino que junto com o desejo de ouvir, vem o desejo de falar, de se comunicar, a oração. Inseparáveis. O estudo chama a oração de o oxigênio da vida espiritual. De novo, a ênfase não é no ritual, mas na necessidade. Sim. Ninguém precisa de um lembrete no alarme do celular para respirar.
A oração é apresentada dessa forma, a comunicação constante que mantém vivo o relacionamento com esse Deus que agora é Pai. Certo, esses são desejos mais internos de relacionamento vertical. Mas e a relação com o mundo, com os outros, com os próprios erros? Isso também muda? Muda drasticamente. O terceiro desejo que o estudo aponta é uma mudança radical de perspectiva em relação ao erro, ao que eles chamam de pecado. Como assim? Surge uma tristeza e vergonha com o pecado. O texto cita Romanos perguntando: que fruto vocês colhiam daquelas coisas das quais agora se envergonham? A análise é que aquilo que antes da transformação talvez fosse motivo de orgulho, piada ou indiferença, agora causa um desconforto genuíno. Uma vergonha. Não é só medo da punição, então. Não. É a dor de ter agido de uma forma que não condiz com a nova identidade de filho. É uma recalibragem moral e emocional profunda. Uma recalibragem emocional. Isso é muito interessante. Então não é sobre seguir regras, mas sobre ter os sentimentos alinhados com a nova identidade. E essa recalibragem se expande para o relacionamento com os outros. Sim, ela transborda. A partir daí, a lista de desejos se volta para fora. Surge um desejo genuíno de agradar a Deus, não por medo, mas por amor e gratidão. Como um filho que quer dar orgulho ao pai. Exatamente. Depois, um grande amor pelos irmãos, ou seja, pelos outros que compartilham da mesma fé. Certo. O estudo cita a primeira carta de João, que diz que o amor pelos irmãos é a evidência de que alguém passou da morte para a vida. Entendi. E, por fim, um forte desejo de compartilhar essa experiência, o que chamam de evangelizar. A lógica é, se você descobriu algo tão transformador, é quase impossível guardar só para si. É um efeito dominó que começa lá naquela mudança de identidade e essa cadeia de novos desejos culmina em algum lugar. Existe um desejo que sintetiza todos os outros. Sim, o último ponto que amarra tudo é uma vontade grande de servir. Servir. Isso. O estudo inverte a lógica de poder do mundo, citando uma fala de Jesus no Evangelho de Marcos. Quem quiser ser grande entre vocês deverá ser servo. O serviço deixa de ser um fardo ou uma obrigação para se tornar um privilégio, a manifestação prática do amor. Faz sentido. Se a identidade de Cristo está sendo formada na pessoa e a identidade dele era de um servo, então o serviço se torna a expressão mais natural dessa nova realidade. Certo. O estudo conclui dizendo que é no serviço que a identidade do discípulo se revela de forma mais clara. Então, para a gente amarrar tudo, a grande sacada desse estudo do Cleves Silva é enxergar o discipulado não como uma lista de tarefas para alcançar um status, Mas como uma jornada que começa com uma identidade totalmente nova. recebida como um presente. Isso. Essa nova identidade de filha, justificada, segura, é a fonte de onde brotam, naturalmente, novos desejos e, consequentemente, novas ações. A transformação acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Perfeitamente resumido. A ação flui da identidade, e não o contrário. O serviço, a oração, o amor, nada disso é um meio para obter um status diante de Deus. Certo. Mas sim é a expressão do status que, segundo o texto, já foi concedido. A frase final do material, uma citação de um autor antigo chamado Thomas Brooks, encapsula isso de forma brilhante. E o que ela diz? A vida do cristão deve ser simplesmente uma representação visível de Cristo. Em outras palavras, o que se faz e se deseja do lado de fora deve ser apenas um espelho do que já aconteceu do lado de dentro. E essa ideia, que foi o fio condutor da nossa conversa, nos deixa com uma reflexão final que vai além do próprio estudo. Sim. O material apresenta essas mudanças de identidade e desejo não como tarefas para se tornar um discípulo, mas como resultados de já ser um. Exato. E isso provoca uma questão mais ampla que podemos aplicar a qualquer filosofia de vida transformadora. Qual é a verdadeira relação entre ser e fazer? Boa pergunta. As nossas ações são o que nos definem e constroem quem somos. Ou as nossas ações, no fundo, apenas revelam a identidade que já assumimos ou que nos foi dada? É uma pergunta que fica para ser explorada.